Fala, mano. Beleza? Então, bora continuar a nossa leitura do livro Corpo e Graça, né? Na página 26, no penúltimo parágrafo. E no vídeo anterior, o vídeo foi cortado enquanto eu tava lendo. E é por isso que eu não consegui gravar até a página 28, né? E também eu fiquei um pouco irritado também do fato de eu tava lendo e o vídeo não tá gravando. E aí eu desisti ontem de, de, de gravar mais um pouco aí. Mas eu vou terminar hoje. Como prometido, né? Este vídeo. Ontem eu vou terminar o, o segundo tópico, que é sugestão social, beleza? Então, eu vou continuar aqui no penúltimo parágrafo, na página 26. Peraí, tá certo, né? Pronto. Então, vamos começar. Você pode dizer que o desprezo inconsciente, a doença, não tem nenhuma relação com o sentimento de culpa. Que ilusão! Nós sempre nos sentimos um pouco culpados por suscitar repulsa em outro, de trazer por causa da nossa doença uma perturbação na família, uma sobrecarga de trabalho para os colegas do escritório, mais trabalho e preocupação para a esposa. Assim, a grande maioria dos doentes recusa-se a princípio a conversar que está doente, a confessar que está doente, a ir para a cama ou consultar o médico. Toda essa falsa culpa, na verdade, em relação à doença, é uma causa muito frequente de uma autonegligência repreensível. Por trás desse falso estoicismo, há quase sempre o medo de alguém suspeitar de que gostamos de ficar doentes ou de sermos mimados. Isso porque há certo prazer quando, de repente, em meio à dureza da vida, temos o direito de nos refugiar de sermos servidos e mimados. No entanto, mesmo os que têm consciência de que gostam disso, têm, ao mesmo tempo, um vivo sentimento de culpa, de modo que estes que sentem mais vergonha de estar doentes são os que se cuidam bem menos. Porém, o mais grave é o julgamento, seja verbal ou velado, que os doentes sentem nos sãos, até mesmo e principalmente nos mais bem-intencionados, em suas palavras de consolo. Com muita frequência, são os visitantes mais dedicados que causam as culpas mais funestas. Prova disto, prova disso está no livro de Jó e nos belos discursos dos seus amigos. Inicialmente, eles tiveram a delicadeza de ficarem calados por 7 dias e 7 noites. Jó, tá em Jó capítulo 2, versículo 13. Diante da sua dor. Eles não lhe voltaram as costas, foram para sofrer com ele e consolá-lo. Porém, envolvidos pelo zelo, começam a conversar, a filosofar e a exortar. Falam tanto que prejudicam a Jó com tantas palavras bonitas, lhe fazem mais mal que todos os seus males. De tal maneira que ele exclama: Vós todos sois médicos que não valem nada. Jó, capítulo 13, versículo 4. Por trás dos nobres propósitos dessas pessoas saudáveis, o doente Jó percebe um terrível espírito de julgamento, uma insinuação constante que os males que o assolam são punições divinas, mesmo nas exortações à fé. Jó sente uma acusação quando Bildade lhe diz: Mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. Jó capítulo 8, versículos 5 ao 6. E evidentemente dá a entender que se Jó não sara, é porque não implora ao Todo-Poderoso ou que ele não é obediente o bastante. Então, Jó replica, capítulo 21, versículo 27. Vede que conheço os vossos pensamentos e os injustos desígnios com que me tratais. Assim, vemos crentes, teólogos e
leigos de todas as igrejas e de todas as denominações, principalmente as mais zelosas em socorrer os doentes, esmagá-los com testemunhos religiosos, proclamar com força o poder de Deus que cura os que confiam nele, dando a entender ao doente que lhe falta fé. Ele já carrega uma falsa culpa por estar doente agora. É-lhe acrescentada outra bem mais grave, dessa vez religiosa, a ideia de ter culpa por não se curar, a despeito de todos os cuidados e de todas as orações de que é alvo. A ideia de que ele não sara é porque não é digno da graça de Deus, ou que qualquer interdito, qualquer pecado misterioso e desconhecido é um obstáculo a isso. Veja como o problema é delicado. Há curas divinas, há curas miraculosas, há curas pela oração e pela fé. Os que tiveram essa experiência, os que são testemunhas disso, devem falar delas para a glória de Deus e para sustentar a esperança dos doentes. Há pessoas que rapidamente ultrapassam as fronteiras da verdade nesse tipo de testemunhos. Generalizam como se Deus curasse a todos que o invocam e culpam todos os que recorrem à medicina científica ou aos medicamentos, como se estes não fossem também dons de Deus. Paixões surgem rapidamente nas questões em que os interesses efetivos são grandes, como mostram as polêmicas entre os católicos sobre Lourdes ou entre os protestantes sobre o pentecostalismo. Nem todos têm a prudência extrema da comissão médica do controle de Lourdes, ou a de um teólogo protestante como o pastor Bernard Martin. Os motivos que incitam certos crentes e exagerem no testemunho são tão nobres que eles não se apercebem do mal que podem fazer à causa e aos doentes. Na mente dos médicos, há sempre uma dúvida diante de certos relatos de curas milagrosas. Pode haver a suspeita de que se tratava de um erro de diagnóstico, na verdade. Não. Pode acontecer que um doente se proclame curado, mas que ainda não nos parece que esteja realmente recuperado. Pode ser que um doente tenha dúvidas, sem jamais reconhecê-las, e que tem necessidade de afirmar mais fortemente a cura para persuadir a si mesmo. Às vezes, pode parecer que nessa cura há mais misticismo do que fé autêntica. O professor Joris, de Hamburgo, tem mostrado muito bem o contraste entre o aspecto místico e a maturidade espiritual, a qual somos chamados tanto pelo Evangelho como pela psicoterapia. É possível curar-se de uma doença sem se curar do aspecto místico, que também é uma doença. Uma doença. Pode-se também apresentar uma virtude mística à ciência em geral ou à medicina. É muito gratificante dar um exemplo de si mesmo, de edificar alguém com o nosso exemplo, de apresentar-se com um objetivo de graça excepcional de Deus. Com esse tipo de testemunho, um doente pode sentir uma alegria bem legítima, que até mesmo pode ter um verdadeiro valor curativo. No entanto, outros doentes que invocaram a Deus em vão talvez sintam uma tristeza aguda e até mesmo culpa. Nesse ponto, um médico materialista proclamando o seu ceticismo quando a autenticidade de curas milagrosas poderia dar alívio por parecer mais realista. Quando o Evangelho fala de fé que cura, às vezes ele se refere à fé do sofredor. Credes que
eu posso fazer isso? Credes que eu posso fazer isso? Pergunta Jesus em Mateus capítulo 9, versículo 28. Aos cegos que procuravam cura junto a ele. Porém, com mais frequência, trata-se da fé de outros, dos pais ou dos que intercedem pelo doente. O pai do epiléptico, é, o pai do Marcos, tá em Marcos, capítulo 9, versículo 23 ao 24. Foi mal, gente, eu tô lendo muito mal, desculpa, viu? É porque eu tô um pouco cansado. Eu tô nem conseguindo raciocinar direito. Tô dando o meu melhor aqui, tá, gente? Me desculpe, eu tô lendo desse jeito, viu? Vou continuar aqui. Eu vou voltar ao parágrafo aqui que eu tava lendo. Na página 29. Quando o evangelho fala da fé que cura, às vezes, ele se refere à fé do sofredor. Credes que eu posso fazer isso? Pergunta Jesus em Mateus capítulo 9, versículo 28, aos cegos que procuravam cura junto a ele. Porém, com mais frequência, trata-se da fé de outros, dos pais ou dos que intercedem pelo doente. O pai do epiléptico é Marcos capítulo 9, acho que é Marcos capítulo 9, capítulo 9, versículo 23 ao 24. Os amigos do paralítico, Marcos capítulo 2, versículo 5. Aí, ponto. Nos relatos dos evangelhos, quando é citada a oração que cura, isso algumas vezes refere-se à oração do sofredor. Lucas capítulo 17, versículo 13. E mais frequentemente, a oração de outros. Marcos capítulo 9, versículo 29. Também Marcos capítulo 7, versículo 26. Vemos Jesus Cristo curar doentes que não esperavam nada dele, como o paralítico de Betesda, por exemplo, em Jó capítulo 5, versículos 5 ao 9, que apenas andava em busca de um passe de mágica. Assim, confesso que eu mesmo experimento um vivo sentimento de culpa quando discutimos esses problemas de cura espiritual. Tenho plena consciência de que, se tivesse mais fé e se fosse mais fiel na oração, chegaria mais frequentemente a ser um instrumento de cura divina direta. Assim, eu, como todos nós, entendo claramente que, sem negligenciar os socorros técnicos e científicos que podemos fornecer aos nossos doentes, deveríamos acrescentar a isso as bênçãos da nossa intercessão. O ministério espiritual ao qual somos chamados, do qual não podemos nos esquivar sem dor na consciência, é muito perigoso. Assim, quando falamos do aspecto espiritual da doença, como fazemos nesses encontros de médicos, corremos o risco de sobrecarregar doentes inocentes com novas e opressivas culpas. Algumas pessoas sãs e bem-intencionadas repetem nossas declarações aos doentes e lhes recomendam os nossos livros. Bem, se é verdade que no fundo de toda doença há problemas existenciais e que a doença pode ser a expressão visível de um conflito psíquico ou espiritual, o paciente sente-se massacrado por uma suspeita insuportável. Devemos insistir constantemente que há tantos problemas existenciais nas pessoas saudáveis quanto nos doentes. De qualquer modo, até as mais belas exortações provocam culpa. Deve-se. Deve-se. Oxe, repetiu. Não, acho que não é um erro, não. Deve-se. Ué, repetiu 3 vezes? Deve-se ter paciência, deve-se suportar, deve-se aceitar, deve-se esperar, deve-se lutar. E o doente sente-se culpado por não ter paciência, por não poder esperar, lutar e aceitar. Será que a pessoa que o visita faria melhor em seu lugar?
Falo de tudo isso com uma profunda emoção, porque está relacionando com os sofrimentos de inumeráveis vidas que são agravados, sem querer, pelos conselhos dos crentes mais caridosos. Tá, 15 minutos. Tomemos o caso de uma mulher que foi enviada a mim pelo seu cirurgião. Ele, sem dúvida, a teria operado se não tivesse conhecimento do possível papel que os problemas existenciais desempenhavam na sua condição física. Seu conselheiro quis, outrora, impedi-la de se casar com um homem divorciado. No seu zelo e preocupação por ela, terminou dizendo: Você não sabe que casar com ele levará tanto a ele quanto a você mesmo à perdição? Uma frase como essa pode ser extremamente opressiva durante a vida inteira de uma mulher profundamente religiosa. Espero que me compreendam. Não estou criticando o conselheiro. Não aborda aqui um debate dogmático, pois não da minha competência. Peraí, gente. Falo apenas como psicólogo homem. Não posso estudar com você um problema tão grave com... Peraí, gente, eu acho que eu tô lendo errado. Tá. Não posso estudar com você um problema tão grave como esse da culpa sem levantar um fato tão evidente e tão drástico quanto a religião, tanto a minha como a de todos os outros crentes, que pode arrasar as almas em lugar de libertá-las. Em toda afirmação de fé, há como que um avesso inevitável que a segue tão fielmente quanto a sombra segue o sol. Dizer que encontramos a verdade na doutrina católica e na doutrina evangélica, no pentecostalismo ou no adventismo, é dar a entender aos outros que não compartilham da nossa fé que eles estão totalmente errados. Pode ser que isso pouco preocupe pessoas atormentadas e cheias de dúvida, mas mesmo assim tornam-se vítimas de culpas contraditórias. Elas se perguntam se não estão rejeitando o chamado de Deus, ou se não seriam ainda mais culpadas se aderissem a uma doutrina que não podem aceitar de todo o coração. Reprovam-se ainda mais por causa dessas dúvidas honestas, achando-as culpáveis. Recentemente, reencontrei uma mulher cuja educação severa às mãos de um pai autoritário carregou-a de sentimentos de inferioridade e culpa, dos quais tenho tentado libertá-la. Libertá-la. Durante as férias, ele havia encontrado um pastor cheio de dinamismo e se abriu com ele sobre essas dificuldades. Você passou pelo novo nascimento? Ele lhe perguntou. E ei-la de novo afogada em seus sentimentos de inferioridade e culpa. É verdade, disse ela. Não passei pelo novo nascimento, mas o que é preciso fazer para passar por ele? Outros já o experimentaram e estão libertos, mas isso ainda não aconteceu comigo. A prova que eu vivo tão atormentada. Não contesto a mensagem evangélica do novo nascimento, nem a experiência do novo nascimento que eu mesmo tive. Na verdade, essa moça parece ter nascido de novo, sem se dar conta disso, libertando-se pouco a pouco do mecanismo psicológico que havia aprisionado, tendo alcançado a liberdade espiritual. No entanto, foi a Nicodemos que Jesus falou do novo nascimento. Jó, entre parênteses, Jó, capítulo 3, versículo 5. Um sábio, um homem poderoso na sociedade, um forte, todo seguro de si mesmo pelas homenagens de deferência que recebia, exatamente o oposto da minha paciência. E é
a esse homem que Jesus lança um desafio direto. A ele que é capaz de enfrentá-lo tanto em força quanto em humildade. Nicodemos procurava conciliar habilmente o seu caráter social e o seu caráter íntimo, a sua força e a sua humildade. E Jesus lhe pede para escolher, não se, e Jesus lhe pede para escolher, ponto e vírgula. Não se pode viver duas vidas ao mesmo tempo. Então, quando lemos os evangelhos, é importante ter em mente não apenas as palavras de Jesus, mas também a pessoa a quem ele as dirige. Creio que nós, médicos, temos uma tarefa nesse sentido no seio das igrejas. Isso porque um médico possui um sentimento da individualização. Pelos estudos e mesmo pela vocação ensinar a verdade, os teólogos são orientados pelas ideias gerais, para as ideias gerais. Insistem com razão sobre o valor universal da revelação divina. Pregam semeando. Eu faço aqui alusão a uma parábola de Jesus, a do semeador. Lucas capítulo 8, versículos 5 a 8. O teólogo se preocupa em semear a melhor e a mais pura semente possível. Nós, médicos, habituados a pensar em casos, levamos em consideração o terreno onde as sementes caem. O terreno certamente contém pedras e espinhos, como Jesus disse. São os pecados que podem matar a semente, mas contém também diversas qualidades, tais como os diferentes temperamentos das pessoas e suas estruturas físicas e psíquicas. A mesma frase bíblica que pode produzir um choque salutar numa alma pode ferir outra. É isso que torna tão complexo e tão dramático o problema do relacionamento entre os sentimentos de inferioridade e os sentimentos de culpa. Não acredito que se possa demarcar um limite claro entre eles. Toda inferioridade é sentida como culpa.